Fala, turminha! Muito boa noite! Tudo bem com vocês? Bora falar dos nossos gráficos aí hoje, fazer as marcações para o dia de amanhã, né? Para que a gente possa ter aí as melhores oportunidades e as melhores marcações aí para o nosso gráfico. Antes, já não se esqueçam de deixar aquele like aí, curtir o canal, que logo depois da nossa vinheta a gente já volta com o estudo. Então vamos que vamos lá, né, galerinha? Vamos fazer esse estudo hoje. Hoje o índicezinho foi bem chato, né? Mas quem soube aproveitar as oportunidades aí fez uma bela de uma meta aí, aproveitando as oportunidades. E se você assistiu aquela aula que eu fiz na sexta-feira sobre liquidez, eu tenho certeza que você se saiu bem e você soube aproveitar essas oportunidades, porque afinal de contas foi exatamente isso que o índice fez hoje. Aqui em cima, aqui embaixo, aqui em cima, aqui embaixo e aqui em cima, só capturando liquidez e fazendo com que esse preço fosse para o ponto que a gente queria. Então, vamos seguir falando aqui do que foi que aconteceu. Isso é uma coisa que vocês precisam estar atentos, tá, turma? A essas buscas de liquidez, que são esses pontos que fazem com que a gente tenha as melhores oportunidades, né? Aqui a gente tinha um order block validado, o preço abriu. Até quem estava acompanhando a live viu que nessa descida aqui a gente não fez nada, tá? Depois eu peguei uma compra aqui nessa subida que ele acabou me tirando na proteção. Só que quando ele fez esse movimento aqui, deixando esse topinho, chegando no order block, aí eu vendi aqui e saí até aqui o final, foi onde eu bati a meta do dia ali. Depois teve a galera que desceu vendido aqui, chegou aqui, virou a mão e subiu comprado até lá em cima. E por que virar a mão? Porque é o seguinte, turma, da mesma forma, deixa eu só ampliar um pouquinho para ficar claro para vocês, ó. Da mesma forma que ele deixa essa indução aqui para o pessoal comprar esse rompimento, ele volta tudo, ele faz a mesma coisa aqui. Por isso que quem acompanhou a live lá estava vendo, eu zerei minha posição aqui, depois ó, que ele ameaçou voltar, eu já zerei o resto da mão aqui e caí fora. Porque ou você zera ou você vira a mão e sobe comprado. Porque nesse trade aqui, o teu risco está aqui, ó. O teu risco está aqui, o teu stop está logo aqui, o teu alvo é a extremidade sempre, porque se ele não tiver força para romper o fundo, ele vai testar a outra extremidade, tá? E aqui ele faz a mesma coisa aqui nesse meio, ó. Tá vendo? Ele deixa o fundo, aí ele faz o outro inducement, que é o que? Vir nesse order block aqui, para depois dar a compra de novo, e é exatamente o inducement para chegar nesse order block e dar a venda de novo. Isso é operar consolidação de smart money, é aproveitar os order blocks e as capturas de liquidez para fazer os trades que você precisa fazer, tá? Claro, às vezes vai dar ruim, vai, mas o que acontece quando dá ruim? Se você entrou nessa compra aqui, o preço voltou, o teu stop está aqui. Se ele deu certo, ele vai até lá em cima. Se você entrou nessa venda aqui, o teu stop está aqui e o teu alvo está lá embaixo. Se ele deu ruim, o teu stop é isso aqui. Então, por isso que o Smart Money funciona, porque quando você toma um risco, o teu risco ele é muito pequeno versus o que você pode ganhar, né? Aqui que nem a entrada de venda, a entrada aqui, o stop era aqui, o alvo foi aqui. Olha aqui, ó, um trade de 4-1, né? Bem tranquilinho, 4-1, depois que pagou 4-1 de novo. Aqui era de novo um trade de 3-1. Aqui mais um trade de 3-1. Essa compra aqui, ó, mais um trade de 3-1. Entendeu? Então foram várias oportunidades que vocês têm que aproveitar quando o mercado está consolidado. Porque a consolidação no order block, vocês têm que saber que
No Smart Money, operar consolidação é sempre a mesma coisa. Você vai apostar do lado contrário. A hora que você tomar um stop é porque acabou, o mercado saiu da consolidação e ele tomou o rumo para o alvo dele. É assim que funciona. Tá? Então fiquem atentos quanto a isso. Eu tenho certeza que essa aula de sexta-feira pode ajudar muito vocês a trabalhar essa parte. Então bora falar aqui o que a gente tem agora para o pregão, para os próximos pregões, né? Aqui na parte de baixo a gente ainda continua com essa marcação do imbalance, essa marcação do order block lá embaixo. Porque como vocês perceberam, a gente está em uma consolidação. Vamos botar aqui no 15 minutos para ver como está a situação desses order blocks. Aqui a gente vê, ó, que nós temos a extremidade e é ela que nós vamos marcar, tá? Toda ela, eu não vou deixar marcado só aquele candlezinho pequenininho do 15, não. Porque o que está aqui na frente é inside candle do 15. Então, o que vale para mim é esse order block do 15 minutos, tá? Na parte de cima aqui agora, a gente tem essa movimentação aqui, onde aqui eu tenho uma zona de liquidez. Tem esses dois candles? Sim, tem os dois candles, é por isso que eu vou deixar toda essa região marcada, tá? É por isso que ela vai ficar, porque a região toda é uma região importante, beleza? Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Aqui ficou uma nova região de liquidez, ó, percebam, você tem um novo topo duplo, tá? Aqui, e na parte de baixo tem esse equal high aqui embaixo, ó, tá? Então, opa, aqui nós temos outra consolidação aqui no meio. Então, fiquem atentos e espertos em relação a essa movimentação do preço, porque agora ele consolidou, tá? Então, tem que ficar atento para quê? Se ele voltar a fazer isso aqui, poder descer, né? Ou pelo movimento contrário, de fazer o movimento de alta, tá? Quando ele rompe consolidação, é assim que ele vai trabalhar, tá, turma? Ele vai romper para um lado, ameaçar ir para um lado, para depois partir para o outro, que é o lado que definitivamente ele está em movimento. Quando a gente olha a movimentação macro, ó, vocês percebem que a gente tem aqui embaixo uma zona de oferta, um order block bem importante, um Fair Value Gap, né? E depois a gente tem a extremidade lá embaixo, tá? Então, essas são as regiões tidas como alvo, né? Se por um acaso o preço for, né? Se o preço confirmar essa continuidade na queda, nós temos os alvos aqui embaixo, né? Tem esse aqui, tem esse outro aqui em cima. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou até deixar marcado diferente, eu vou deixar marcado com aquela a marcação aqui do pontilhadinho. E essa daqui, você já tem aí a percepção da onde é a região de 50%. E com isso deixa o gráfico um pouco mais limpo também para vocês tomarem decisão, tá? Então, para que esse preço só tenham o seguinte em mente, tá? Para que esse preço dê continuidade, ele precisa perder esse fundo aqui, ó. Ele precisa continuar esse movimento, é assim, tá? Esse fundo aqui é o que precisa ser perdido para dar uma nova venda. Quando ele estiver aqui em cima, ó, percebam e prestem atenção nisso. A rejeição foi aqui nesse choquezinho aqui, tá? Então, se ele segurar aqui, ele pode dar continuidade na alta. Então, fiquem atentos em relação a isso. O deadline é esse order block do 15 que está aqui, que é o ponto da continuidade, beleza? Dólar é a mesma coisa, ó, ele deixou aqui um fundo duplo, né? Ele foi buscar aquela região de fundo onde eu tinha deixado marcado como liquidez, não conseguiu romper, não teve força para romper, segurou naquela extremidade. Nós temos aqui agora uma região importante para tomada de decisão e é esse cara aqui. Essa zona aqui toda, tá? Do 15 minutos.
Então, aqui eu tenho um ponto importantíssimo, onde o preço pode vir buscar. Saibam, tá? Isso aqui é como um alvo e não como esperar para o preço chegar lá para comprar, tá? Tenham sempre isso em mente, tá, turma? Quando a gente fala desses pontos aqui embaixo, a gente tem eles como alvos, tá? Então fiquem espertos em relação a isso aí. E agora, na parte de cima, para que a gente possa ter uma virada, uma reversão nesse movimento, ele tem que tem que quebrar essa região aqui. E aqui, quando a gente fala em quebrar essa região, vocês percebam que ele tem de novo aqui um topo duplo, que aí sim vocês têm que estar espertos, porque o preço chegando nessa região aqui, ele aciona stop de quem estava vendido e aí leva ele para os próximos níveis de preço lá em cima, tá? Então, muito cuidado em relação à tomada de decisão nesses pontos aí. A gente tem aqui, ó, lá em cima esse order block, tá? Esse cara aqui, ó, BV dos 5. E depois a gente tem aqui também, em cima da região podem perceber, ó, que é bem em cima da região dos 50%, tá? Mas a gente tem uma região muito interessante aqui, pelo seguinte, eu tenho um order block aqui, e olhem a quantidade de topos que eu tenho aqui, ó, são 6 candles que fizeram topo nessa região, então, atenção redobradíssima nessa região aqui, tá? Fazer questão de marcar muito forte, que é para vocês terem muita atenção nessas duas zonas aqui, ó, porque são regiões que podem impulsionar o preço para levar ele lá para cima, tá? Inclusive, fechando esse cara aqui, ó, esse order block aqui, que pode ser também um ponto onde o preço pode segurar. Eu vou marcar ele com aquele candle transparente, tá? Para vocês terem noção aí dessa região como um todo, ok? Tá? Então aqui vocês têm uma região muito importante para tomada de decisão nesse cara. Vocês, se quiser, vocês podem tomar como base isso aqui, ó, tá? O corpo do candle, e fica muito mais preciso para vocês poderem aí decidir. Beleza? Então bora falar aqui do nosso euro. Ó, o euro foi mitigando, chegou lá na região, tá? Ele continua essa subida até o Fair Value Gap, até aquele order block que a gente tem lá em cima, tá? Então, estejam atentos em relação a isso. Deixa eu só arrumar aqui, tá? Porque agora essa zona de liquidez aqui pode fazer com que impulsione ele até lá, ok? O movimento que a gente tem que pensar é nesse aqui para chegar daqui, ou se por um acaso ele seguir direto aqui, está se posicionando em alguma posição vendedora na zona daquele imbalance que tem lá em cima, tá? Essas são aí as possíveis movimentações que a gente tem aí para o euro, para essa continuidade do movimento, tá? Foi um movimento bem mitigação hoje, subiu assim bem ruim, né? Então, toda tomada de decisão vendedora tá posicionada lá na beira, na parte de cima. GBP-USD. O GBP está chegando aqui na região do order block que a gente tinha marcado. Fiquem atentos em relação a isso, porque também tem, além dessa região aí, eu tenho um imbalance aqui em cima. Tá, ó. Esse imbalance aqui em cima, que também é um ponto importantíssimo. O que vocês têm que ter como atenção lá em cima? Possivelmente, pode ser que ele venha a chegar nesse nível aqui na sessão de Londres hoje, tá, turma? Então, fiquem atentos em relação a isso. Ó, os pontos, ele sai capturando tudo, né? Passa direto. E aqui são os pontos de tomada de decisão lá na parte superior,
com alvos lá embaixo, tá? Os alvos permanecem os mesmos, aqueles que eu marquei no estudo de ontem, do domingo, né? Esse aqui já foi mitigado, mas ele ainda segue como uma região, porque eu tenho essa liquidez aqui, então vocês precisam estar atentos com isso. Fechou? Então, é isso que a gente tinha aí para o GBP-USD. Falando no ouro, ó, viram que eu falei a questão do ouro, tinha que tomar cuidado com a composição compradora, com a mudança que deu na característica em relação aos mercados, o ouro deu uma corrigida, veio fazer a correção até essa região aqui, né? Agora, a atenção toda está voltada nisso. Esse aqui é o ponto que a gente tem como sendo um ponto decisor para que ele possa tomar rumo novamente. Por que isso? Porque ele vem e faz uma quebra de estrutura aqui, ó. Se ele fizer isso aqui novamente, eu tenho uma nova quebra de estrutura e aí possivelmente eu tenho uma retração ou uma continuidade do movimento de baixa, né? Lembrando que o ouro está no movimento de baixa, ó, está caindo, veio numa região de oferta, ainda tem alvo lá para cima, por isso que é importantíssimo vocês terem atenção, tá? Com essa retração dele. E tá ainda esperando por alguma coisa nesse sentido, tá? Ele pode ainda fazer algum movimento assim, ó, de fazer um sweep aqui nessa região para continuar subindo até os alvos dele ali em cima. Então, estejam sempre atentos aí no ouro, turma, para estar buscando por operações de confirmação, tá? Muito cuidado com operação de sweep, operação de risco, por conta disso, por conta da força que ele tá e dessa volatilidade por causa da guerra, né? Isso aí atrapalha bastante. Beleza? Então, muito cuidado aí. Bora falar do Nasdaq, né? Hoje o Nasdaq foi muito bom. A gente teve aí, quem acompanhou ali, viu o trade que a gente pegou ali no gráfico, pelo gráfico de 5 minutos eu peguei, né? Eu peguei essa volta aqui, acabei entrando comprado aqui com o stop aqui, fui até aqui em cima, deu $440 com 2 contratos. Então foi um baita de um trade que foi direto sem olhar para trás. Depois ele ficou consolidado aqui dentro dessa região. O que nós temos aqui agora? Aqui, ó, a gente ainda está dentro do order block do 15, tá? Teve notícia, depois ele teve notícia aí, pelo que eu fiquei sabendo de tarde, eu não acompanhei, onde ele veio, a notícia acelerou esse processo aqui, ó, tá? Só que aqui agora, ó, nós temos um range onde, para tomada de decisão, eu dependo dele romper para algum dos lados, ou seja, se ele romper para cima, ele está dando continuidade, se ele vier aqui para baixo, eu vou estar esperando por operações do lado vendedor. Porque quando a gente olha para o lado macro, né, ele é queda. É queda, ele fez o choque, ó, tá? Ele fez o choque aqui, fez o boss aqui. Então, a gente está olhando para uma continuidade de venda, né? Isso aqui é a liquidez que ele usou para buscar esse nível aqui. Agora, aqui é o ponto decisor de continuidade de venda, ou fazer um sweep aqui, né? Ou para continuar descendo, ou ver qual é a decisão aqui nesse ponto. Mas a estrutura que está em curso no momento é a estrutura vendedora. Então, a gente tem que dar prioridade para as operações vendedoras, certo? Então, muito cuidado em relação a buscar por compras aí no Nasdaq de cara com esse movimento aí que tá acontecendo, tá? A gente tem os pontos lá embaixo, ó.
a gente tem aqueles pontos que a gente já tinha marcado lá embaixo, desde o estudo de ontem, né? As extremidades lá de baixo do 15 minutos. Tem aqui esse ponto importante, que está marcado por essa linha azul, que é o mínimo semanal, né? Esse aqui foi o preço mínimo PWL, é Price Week Low, week é de semana, tá? Não de fraco. Então é o mínimo da semana passada é aqui. Agora ele está buscando essas regiões aqui, ó, tá? O máximo da semana passada e o mínimo da semana passada, certo? Então a movimentação é de baixa e ele está numa zona de oferta. Então estejam preparados para buscar por operações vendedoras. Aqui, ó, deixa eu só ver uma coisa. Tem esse carinha aqui também, ó, que é importante eu deixar marcado. Esse order blockzinho aqui, ó, do 15 minutos. Porque isso aqui pode ser um ponto importante. Porque essa região aqui, ela foi uma região bem brigada. Tá? Então, aqui a gente tem que ter aí uma... Só ajustar aqui. Estão conseguindo enxergar de onde eu estou pegando aqui, né, turma? Esse candlezinho aqui, o último que tentou descer e depois foi engolfado e o movimento teve aquele movimento brusco, contrário. Ali com certeza é um order blockzinho bem forte para a gente estar atento. E para finalizar, vamos falar do S&P, que foi a mesma coisa, tá? Usou daqui dessa liquidez para ir até a região aqui de cima, né? A gente sabe que isso aqui é uma prática muito comum. Olha lá, ó. Usou da liquidez, eu até nem lembro por que eu deixei marcado aquela zona ali, mas porque aqui era o ponto vendedor, né? Nós temos esses dois pontos vendedores aqui no S&P, esse é Fair Value Gap de cima e esse order block que está aqui embaixo, tá? A decisão agora é a partir disso aqui. Traz para o time frame pequeno, né? Temos aqui a região, se por um acaso ele perder, voltar aqui, nós temos a venda no teste de fundo rompido, tá? Então, estejam atentos em relação a isso aí, tá? E pro lado de cima é a mesma coisa. Por um acaso ele romper, temos uma continuidade a partir do momento que ele testa essa zona aqui, certo? Então, assim, muito cuidado aí, ó, nessas movimentações do S&P. Deixa eu só botar aqui no 15 minutos para a gente fazer as marcações aqui de baixo. Eu tenho aqui, ó, esse carinha aqui, tá? Esse carinha aqui, do 15. E depois eu tenho lá embaixo, esse outro aqui de baixo também. Além, eu vou deixar marcado esse carinha aqui, ó. Ó. Essa região aqui, tá? Porque aqui sim, logo abaixo desse fundo, você tem uma liquidez extrema como um alvo, tá? Se por um acaso esse preço virar, você tem um alvo lá embaixo, já que o preço também fez choque, também fez boss, né? Ou seja, a situação é a mesma do S&P. Ele fez a quebra de estrutura 2 vezes e veio aqui numa região de liquidez para dar a venda. Beleza, turma? Então era isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um bom descanso. Um excelente pregão amanhã. Nos falamos amanhã à noite no Estudo de Mercado. Grande abraço a todos e até amanhã.